Liga da Justiça Snyder's Cut chegou nessa última quinta-feira, de 18 de março de 2021, e já vem causando um enorme rebuliço em toda a comunidade nerd do mundo. Eu recentemente acabei de assistir o filme e venho trazer aqui para vocês o que eu achei sobre a experiência de assistir a Liga da Justiça, e será que valeu a pena ou foi realmente um total desastre? Fique comigo nesse vídeo que a gente vai acompanhar essa resposta junto. Eu sou o Anderson Valadares e sejam muito bem-vindos ao Nerd Data. E antes da gente começar a falar sobre o filme, já posso afirmar com certeza que a versão do diretor Zack Snyder é muito melhor do que a feita em 2017 por Joss Whedon. Um fato que é importante a gente mencionar antes mesmo de começar a falar sobre o filme é sobre todo o universo cinematográfico que a DC trouxe para os cinemas, que diferentemente da Marvel, não teve uma construção tão bem feita, porque a Liga da Justiça, assim como os Vingadores, é a junção dos heróis criados em cenários anteriores. Ou seja, quando a gente viu pela primeira vez o Capitão América, o Hulk, o Homem de Ferro se juntando, tinha todo um background bem criado para que quando eles se juntassem esse impacto fosse maior. Infelizmente, na DC, isso não foi muito bem feito. Os filmes solos dos heróis da DC, como o caso do Aquaman, Mulher Maravilha, Superman, não foram tão bem aceitos pela crítica e não foram tão bem recebidos, o que terminou fazendo com que o impacto da junção deles não fosse igualmente potente, igual ao universo que a Marvel criou com os Vingadores. E neste aspecto, tanto a versão de Joss Whedon quanto a versão de Zack Snyder sofriam do mesmo problema. Como eu iria cativar os meus espectadores e fazer com que eles de fato se importassem com os heróis que estão ali e com a junção deles de uma forma épica. E neste aspecto a gente já tem uma grande vantagem com a versão de 2021, já que Snyder dá muito mais profundidade a alguns personagens que na versão original ficaram meio apáticos, até sem graça, podemos dizer assim. Tanto o Flash quanto o Cyborg, eles ganham mais tempo de tela e sua história é muito mais desenvolvida, o que faz com que você crie muito mais empatia com os personagens. Já que eles não tiveram filmes separados, a inserção deles do nada na história seria muito estranha, como aconteceu na versão original, e ninguém se importaria simplesmente pelo fato deles estarem lá ou não. A primeira coisa que você percebe quando vai assistir a nova versão da Liga da Justiça é a paleta de cores e toda a forma como é filmado o filme, coisas bem características do diretor Zack Snyder. Para quem já assistiu Watchmen ou 300, vai saber o que eu estou falando, porque realmente todas aquelas cenas em slow motion e aquela paleta fria, mais sombria, tem muita cara do diretor e ele não deixa de trazer isso para essa nova versão. Outra questão que possivelmente vai chamar a atenção de quem está assistindo é a remodelagem que alguns personagens passaram. O mais evidente deles é o Lobo da Steppe, que realmente passou por assim uma repaginação total e se tornou muito melhor do que o anterior. Agora, a sua armadura ela parece que reage aos movimentos, ela tem muito mais vida e mais força. O que se espera de fato de um vilão que vai enfrentar um panteão de heróis. É óbvio que vilões, no caso com filmes de coletivos de heróis, têm que ser mais poderosos até para justificar a união daquele povo todo. E apesar do Lobo da Steppe ser criado numa versão que ficou muito melhor no encaixe deste filme, eu ainda acho que na totalidade do filme da Liga da Justiça, eles mereciam ter um vilão digno, algo mais forte. E é esse ponto que foi justamente corrigido e que eu gostei muito dessa nova versão do Zack Snyder. Porque, com a inserção de Darkseid rolando todo o plano de fundo por trás da trama, o enredo ganha uma força muito maior, já que estamos falando de um dos principais vilões de todo o universo da DC, algo muito equivalente ao que o Thanos fez na Marvel. Até mesmo as cenas de ações que envolvem as batalhas dos heróis foram modificadas, é perceptível que teve mudanças ali e elas têm uma fluidez muito maior. Mesmo que às vezes aquele slow motion do Zack Snyder me incomode um pouco, ainda assim as batalhas ficaram muito mais vivas e mais interessantes. Personagens como Mulher Maravilha, Aquaman ganharam mais força e fazem jus ao seu verdadeiro poder. As participações, como mencionei anteriormente também, de Flash e Cyborg participando integralmente da trama e sendo cruciais para vários pontos da história, também faz com que os personagens ganhem espaço e ganhem a empatia do público. O filme ele é dividido em 6 capítulos e ainda possui um epílogo.
E como se tudo isso não fosse suficiente, Zack Snyder ainda acrescentou vários easter eggs nesse filme, realmente um trabalho de fanservice. E no final, várias cenas que deixam cliffhangers, deixam ganchos ali para o futuro da série, que eu acredito sinceramente que agora pode ser muito bem elaborado se eles souberem trabalhar dessa forma. Eu vi muitas pessoas reclamando do tempo de filme, falando que ele é muito longo, que atrapalha. E eu acho que assim, até a própria divisão em capítulos, como eu mencionei, ajuda você a não precisar ver de uma forma só, de uma vez só. Eu acredito que realmente era necessário esse tempo maior de tela. Essa é uma das preocupações que eu tinha, inclusive, porque um filme longo geralmente tem muitas partes cansativas, mas com a divisão por capítulos, ficou muito mais agradável de assistir. Você não precisa ver necessariamente de uma forma só, né? Você pode assistir em algumas partes, em 2 vezes, igual eu mesmo fiz. E as cenas que são acrescentadas ali, eu não acho que são sinceramente para preencher tempo de tela, pelo contrário, eu acho que elas fazem sentido e elas trazem muito mais peso para a história. Eu realmente assisti o filme não esperando muito dele, até porque a minha decepção com o primeiro filme foi realmente grande, mas posso dizer que foi uma surpresa agradável, apesar de ter alguns pontos ainda que me incomodam, principalmente a questão do background daqueles heróis que nos filmes anteriores não me deixaram tão cativados. Eu acho que Liga da Justiça, Snyder's Cut, é um ponto de reboot bom para DC. E eu consigo enxergar, a partir do que eu vi no fim do filme, um horizonte muito promissor para essa gigante dos quadrinhos. Eu consigo listar aqui para vocês, de fato, uma série de coisas que eu acredito que fazem valer a pena assistir a nova versão da Liga da Justiça. Este, óbvio, foi um vídeo muito mais livre, mais solto, para falar um pouquinho sobre as minhas primeiras impressões sobre o filme que eu acabei de assistir, e inclusive não ter spoilers para atrapalhar a experiência de quem ainda não viu. Mas muito possivelmente a gente ainda vai voltar a falar desse filme aqui no canal, porque há muitas coisas para serem ditas, inclusive o futuro da saga, que eu acredito que sim, agora pode ter um destino digno de tudo aquilo que a DC merecia ter nos cinemas. Então, pessoal, se você ainda não viu o filme, vai lá correndo assistir, que eu acredito que vai ser uma experiência agradável para você. E a gente se vê no próximo vídeo, que eu vou contar um pouco mais dos detalhes da história e aquilo que eu omiti aqui, justamente para não atrapalhar vocês. Então é isso, os vejo nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau!